Hoje vamos destacar um sensor de volume e um sensor de CO2, que são novidades no armazenamento de grãos. Vamos falar ao vivo com o gerente de produtos, o Luciano Bescol. Oi, Luciano, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra, no nosso quadro de sustentabilidade, onde a gente mostra, exemplos de companhias, de entidades, proprietários rurais, enfim, que vêm fazendo a diferença nesse quesito. E aí, quando a gente tem essas duas novidades, acaba que, de fato, se alinhando muito, à nova realidade, ao novo desenho, para os negócios e, inclusive, para o agro no Brasil. Como que funcionam esses sensores na prática, tanto de volume quanto de CO2 e o que eles implicam, numa atividade muito mais sustentável e saudável? Bom dia para você. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores do Terra Viva. É um prazer para a gente poder trazer um pouquinho do que a empresa desenvolve e traz soluções para a área de agrotecnologia, e também do pós-colheita. Então, os sensores, tanto de CO2 quanto o sensor volumétrico, são necessidades que hoje a gente tem em unidades armazenadoras, principalmente quando a gente fala em questões de qualidade de armazenagem, O sensor volumétrico, por sua vez, ele destaca dentro das condições de que você tem na sua unidade de capacidade e índices de volume, de quanto você consegue armazenar, e isso te traz uns benefícios quanto à logística, tanto no recebimento do grão quanto na expedição, quanto você tem até para índices aí que você consegue definir, por exemplo, para qual local você vai destinar certo produto, quanto produto você tem, até por uma questão de inventário também, Então, é um sensor que te possibilita trazer informações quantitativas do que você tem armazenado na unidade. O sensor de CO2, por sua vez, ele é um sensor que está muito voltado às questões de qualidade. Então, ele traz informações das condições de como está a situação do armazenamento dos grãos, dentro do silo ou do armazém. A condição do CO2 ele é muito significativa, esse índice, porque ele se apresenta hoje muito mais rápido do que a temperatura, que é a forma como são medidas as condições de qualidade do grão hoje, tomado decisões de acionamento ou não, de melhorar essas condições de armazenagem. Então, o CO2 ele tem, por ser um gás, ele tem uma volatilidade maior, quer dizer que ele se movimenta maior no próprio silo. Então, é perceptível esses índices de CO2 maiores, ou eles atuarem, ou se apresentarem antes do que as condições de temperatura se elevarem dentro de um silo para que seja tomada uma decisão. Então, o CO2 ele está muito mais ligado à questão da saúde alimentar, Então, ele tem essa condição de te garantir que aquele grão armazenado por fatores de respiratório do próprio grão, Porque todo grão que a gente armazena, ele é um ser vivo. Então, ele respira, absorve oxigênio, libera CO2, água, Então, calor. Então, a forma como que a gente media essas condições e mantenha esse grão armazenado, anteriormente a gente olhava muito para a questão de temperatura. E hoje esse sensor de CO2 ele vem para complementar essas condições, A temperatura é muito ligada a questões como o peso do grão, a quebra técnica no final da armazenagem, e o CO2 ele é voltado à questão de qualidade, à segurança alimentar. Exato, E aí, à medida que a gente tem, digamos, duas ferramentas que acabam sendo bastante, um retrato ali daquela realidade, ela auxilia, ajuda e faz ali a melhor tomada de decisão. E no caso, como é que isso já vem sendo incorporado para quem usa, por quem usa pelos produtores rurais, cooperativas, Como é que vocês vêm trabalhando, nesse conjunto aí de sistemas e que beneficiam toda a cadeia? Hoje a gente tem um equipamento, na verdade, que ele faz todo o controle e a gestão do processo de armazenagem. E nele são incluídos esses itens como a questão da termometria, a questão do controle dos aeradores para manter a temperatura adequada dentro do silo, os sensores de CO2, o sensor de nível, o sensor volumétrico no caso, Então, o sistema está todo preparado, embarcado para receber essas soluções. Todos os nossos equipamentos eles são testados, O próprio sensor de CO2 e sensor de nível já estão há mais de um ano sendo testados em cooperativas
em vários tipos de produtos, como arroz, no soja, no feijão, no milho. Então, a gente tem essa possibilidade de trazer para o produtor, o armazenador, essa condição de um produto que já foi testado. A gente, nas condições que a gente trabalha, principalmente do CO2, que a gente fala na questão de qualidade, que é um dos fatores mais importantes, né, e perda de peso do grão, a gente consegue adequar ou verificar quais são os níveis que a gente tem do comportamento do CO2 dentro do silo. Se eles estão em níveis ambientes, né, ou níveis normais de armazenagem, se a gente tem um fator inicial de deterioração do grão, né, ou se a gente tem índices aí elevados de deterioração, ou até mesmo manifestação de insetos dentro da massa. Então, isso tudo faz com que a gente consiga adequar essas nossas tratativas, essas nossas testes e também avaliações das condições de armazenagem, para que chegue ao produtor ou armazenador um produto já testado e avaliado, né, de acordo com essas necessidades ou através da solução que ele tenha a trazer para a armazenagem. E a gente sabe que a evolução tecnológica que caminha junto à pauta de sustentabilidade, a todos esses quesitos, né, que hoje permeiam o futuro e o presente do que a gente vive hoje no setor, passa também por desafios, né? À medida que vai crescendo, você tem que evoluir ali as etapas, né? Então, a questão de mais avanços, né, nos sistemas, esses desafios, eles ocorrem também sempre. Com certeza. Os grandes desafios são esses, né? A tecnologia ela avança muito rápido e às vezes até mesmo até mesmo a falta de conhecimento uma pessoa que vai trabalhar com os nossos produtos, né? De a gente ter esse desafio de ter que trazer ainda todo o respaldo em que a gente tem equipes com pessoas especializadas na área agrícola, equipes especializadas na área de tecnologia que estão trazendo e unindo essas duas áreas para que a solução chegue pronta para o cliente final. A necessidade de avanço na tecnologia é cada vez mais constante, né? A gente tem uma dificuldade hoje em dia muito grande com a mão de obra, isso são em todas as áreas, e a tecnologia ela vem trazendo essas soluções para justamente ter esses avanços, né? E o suporte quanto à mão de obra que a gente tem hoje cada vez mais eficiente. Perfeito, então, muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui e até uma próxima oportunidade. Bom dia.